tá? Então, agora sim tá gravando, pessoal. Podem colocar o nome e o número aí de vocês no nosso chat como chamada, tá? Então, na última aula eu falei para vocês de Kierkegaard, que ele é um filósofo do século XIX, que ele vai ser considerado o pai do existencialismo, que ele vai pensar na questão do absurdo da vida, né? De que é a gente que faz escolhas para poder ir construindo a nossa essência. Então, o que vocês têm que ter em mente aí? Conhecer exatamente os filósofos existencialistas, que para todos eles, tá? Para todos os existencialistas, a gente primeiro existe, a gente tem a nossa existência no mundo, e aí depois, através das nossas escolhas, a gente vai construindo a nossa essência. Eles são contrários àquela ideia de uma essência pronta e acabada sobre o que é o ser humano, ou qual é o significado da vida pronto e acabado, porque a vida não pode ter sentido ou um significado, porque senão a gente fica paralisado, né? Se o significado da vida é aquele, já foi dado, não tem sentido eu fazer as minhas escolhas, porque o significado já está pronto, né? Então, cada um vai ter o seu significado, o seu sentido da própria vida, através das escolhas que a gente está fazendo. Então, para todos os existencialistas, desde Kierkegaard, o que é a essência da vida é a liberdade, principalmente a liberdade de escolha. Só que cada um deles vai acrescentando um item diferente, tá? O Camus, que é um escritor franco-argelino, ele vai escrever o mito de Sísifo, né? Vai, na verdade, reescrever o mito de Sísifo no mundo em que ele está vivendo. Sísifo é um personagem homérico aí, que Homero escreveu, que ele traiu os deuses. Vou resumir, né, o mito de Sísifo aqui para vocês, tá completo lá no Moodle. Ele foi então condenado aí por ter traído os deuses, e aí ele pôde escolher, ele escolheu, né, entre a morte ou então carregar uma pedra todos os dias para o topo da montanha e de noite essa pedra caía de volta para baixo, no dia seguinte ele tinha que pegar a pedra e carregar para o topo da montanha. E ele opta pela vida, né, então ele deseja a vida, aquela vontade de potência de Nietzsche, de existir, de optar sempre pela vida. Ele escolhe pela vida e ele todos os dias, então, ele tem que carregar essa pedra para cima da montanha e a pedra rola. O Camus pega esse contexto e mostra que todos os dias também na nossa vida, no mundo como moderno, contemporâneo, a gente carrega essa pedra, né? Que é acordar, trabalho, estudar, acordar, trabalho, estudar, dormir, acordar, trabalho, estudar, dormir. Então, todos nós, a gente tem essa pedra. E se a gente optou por ela, se a gente escolheu ela, o Camus, nessa releitura do mito de Sísifo que ele fala que é preciso imaginar, então, a gente feliz, porque foi uma escolha nossa, é a construção da nossa própria essência, tá? E dentro desse contexto, hoje, a gente falou pouco do Camus, mas tem a obra dele completa lá no Moodle para vocês, tá em PDF, bacana vocês baixarem, deixarem no cantinho quando tiverem um tempo para ler, eu acho super interessante. Então, hoje a gente vai para o Heidegger, que também é um filósofo existencialista, ele vem um pouquinho antes de Camus, bem depois de Kierkegaard, tá? Na vida pessoal do Heidegger, eu acho ele bem conturbado, assim, bem complicado, porque para poder aceitar ser reitor da Universidade de Berlim, ele precisa de entrar para o partido nazista. A gente está falando ali da década de 30, 1930. E ele aceita, só que a amante dele é uma judia. Então, a vida pessoal dele é bem complicada, bem conturbada. Ele vai ter muita influência aí nessa judia, que é a Hannah Arendt, que é a minha filósofa queridinha, que vocês sabem. Mas a existencialista a parte existencialista do Heidegger é bem interessante, embora ele não se considere um existencialista. Então, a gente vai falar hoje da filosofia do Heidegger, tá? Vou começar a apresentar para vocês. E aí, qualquer dúvida, qualquer interferência, vocês podem falar aí, porque eu não estou vendo nem o chat e nem vocês, tudo bem? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu Sim. tava... Ah, então tá, que eu tava conversando com a turminha que entrou antes, já comecei a dar aula aí, nem perguntei para vocês se vocês estavam bem. Então vamos lá, vamos falar do Heidegger, que é um filósofo bem polêmico, né? Então ele vai retomar essa questão do ser, da existência dentro da sua filosofia. Ele é um professor universitário, ele dá aula de filosofia medieval, ele sabe muito de Santo Agostinho, da questão da interioridade do ser. Especificamente aí, eu sei que ele dava aula sobre Agostinho, porque ele vai influenciar diretamente a Hannah Arendt, que faz o doutorado dela em Agostinho por conta das aulas do Heidegger, que ela assiste, ela é aluna, né, do Heidegger, das aulas que ela assiste do Heidegger. Então, ele vai ser discípulo aí do Russell. Russell é um fenomenologista, né? A gente vai falar de fenomenologia mais para frente, principalmente com Merleau-Ponty. O que é a fenomenologia? A fenomenologia é uma parte da filosofia que fala que a gente tem que olhar para os objetos, conhecer os objetos e o mundo como se fosse a primeira vez.
né? Então, se livrar de todos aqueles preconceitos. Vamos supor o Paulo. O Paulo nunca viu uma baraúdra. Eu suponho que o Paulo nunca tenha visto uma baraúdra, né? Se eu explicar para o Paulo o que é uma baraúdra, ele já vai carregado de preconceitos da minha visão, pelo fato de eu ter explicado para ele que é uma baraúdra. Quando ele conhecer, ele já tem aquele preconceito. Para os fenomenologistas, é preciso conhecer o fenômeno em si mesmo, sem carregar esses tipos de preconceitos, tá? Então, observar o fenômeno, os acontecimentos, sem ter esse preconceito. Então, o Paulo, se eu não explicar para ele o que é uma baraúdra, se eu mostrar para ele o que é uma baraúdra, que é uma dança típica da Nicarágua, que é um exemplo, ele não vai ter aquele preconceito dessa explicação que eu dei para ele. Então, isso é uma teoria dos fenomenologistas, que é necessário a gente suspender o juízo, aquela tal da epoqué dos helenistas, né? E ver o mundo, ver os objetos como se fosse a primeira vez para poder entender a relação do ser humano com esses fenômenos e com o próprio mundo, tá? Então, o Russell é um fenomenologista e e o Heidegger é discípulo do Russell. Então, eles vão ter essa influência da fenomenologia também na filosofia do Heidegger. Eu vou voltar para os fenomenologistas um pouco mais para frente, que a gente vai falar do Merleau-Ponty, que é um fenomenologista moderno, aí, ele tem uma teoria um pouco mais moderna do que a do próprio Russell. Então, Heidegger vai ser discípulo de Russell, que vai ter essa influência da fenomenologia. O Heidegger é um dos principais pensadores aí do existencialismo, embora ele se negasse a ser existencialista. Vocês vão ver que na filosofia dele tem características muito fortes aí do existencialismo, principalmente de Kierkegaard, tá? O Heidegger, ele rompe com a tendência dominante da filosofia moderna, que desde Descartes, com aquele penso, logo existo, com o cogito racional, estava voltado para a teoria do conhecimento. E ele vai retomar aí uma questão da ontologia. O que é a ontologia? Onto é ser, é ente, né? Então, é o estudo do ente, do ser humano, da existência humana. E a questão principal do Heidegger aí, nos livros do Heidegger, é por que é algo e não nada, né? Por que existe essa nossa existência? Por que existe o mundo e não nada? Será que se não existisse o mundo e a nossa existência, o nada existiria? E o que é o nada? Tipo, uma filosofia bem diferente daquilo que estava vindo desde a tradição ali de Descartes, tá? Deixa eu só voltar para a apresentação aqui que eu fui colocar o Roberto para a sala já. Então, por que ele vai mudar esse ponto de vista? Por que ele vai ter essa nova questão aí? Porque ele defende que o problema central da filosofia é sobre o ser e a existência de tudo. A existência tanto do homem, mas também a existência do mundo. E vocês vão ver que na filosofia de Heidegger, o mundo e o homem, eles se juntam, que o ser, o estar aí é um ser e um estar aí no mundo. Então, para você pensar a existência do homem, você também precisa de pensar sobre o mundo que nos cerca, tá? Então, na investigação do Heidegger, ele aponta aquilo que considerava uma confusão entre o ente e o ser. Tem diferença. Desde a época medieval, principalmente Tomás de Aquino, quando ele resgata Aristóteles, ente e ser é uma substância complexa que dá origem ao ser humano. Seria uma maneira de explicar o ser humano. A gente é substância composta, né, na verdade, de alma e corpo, de existência e de essência. Para o Heidegger, ele fala que há uma certa confusão, como professor de filosofia medieval aí, né? Ele quer fazer exatamente essa diferença entre o ente e o ser. Ente seria a existência e ser é a essência, e não se confunde, porque o que a gente tem quando a gente é inserido no mundo é apenas a nossa existência, tá? A nossa essência não está pronta, acabada. A gente constrói a nossa essência a partir das nossas escolhas. Por isso que o Heidegger é considerado um filósofo existencialista, embora ele se negasse a se encaixar nesse pacote de existencialismo. Exatamente nesse ponto aí, nessa diferença que ele vai fazer entre ente, que é a existência, e ser, que é a essência, que a gente considera o Heidegger como um existencialista, tá? Pessoal, essa diferença dos existencialistas para os outros, tá claro? Porque antes a essência já vinha com a existência. Se a essência vem com a essência está pronta. Para os existencialistas, não. O que a gente tem de próprio da nossa vida é apenas a nossa existência. A nossa essência a gente vai construindo a partir daquela liberdade de escolha. Tudo bem isso? Dá para perceber essa diferença? Sim. Ok, isso aí é uma característica, né, do existencialismo, por isso que é importante ficar claro, tá? Então, para o Heidegger aí,
O ente é a existência, é a manifestação dos modos de ser. A gente vai falar o que são esses modos de ser da nossa própria existência, tá? E o ser é a essência, é aquilo que fundamenta, ilumina a existência ou os modos de ser. Então, eu tenho os meus modos de ser, mas a partir daquelas minhas escolhas que eu faço, eu apresento também para o mundo essas escolhas que eu faço, a minha essência, porque é a minha essência que diz quem eu sou. Então, são as minhas escolhas que vão mostrando quem eu sou no mundo, tá? Então, a partir dessa diferença aí, é possível estabelecer duas fases na filosofia do Heidegger. A primeira fase aí caracteriza-se pela busca do conhecimento do ser por meio da análise do ente, da existência humana. Então, ele vai tentar entender o que é essa existência humana. Por que existe a existência em vez do nada, né? E o que seria o nada? A segunda fase do Heidegger, que é a que a gente vai falar um pouco mais aí, é o ente, que é a existência, sai desse primeiro plano e se torna a chave para a compreensão da existência enquanto essência, tá? Então, ele deixa aí de estudar só a existência e vai tentar se aprofundar aí na essência, porque juntos é o que dá a constituição do ser humano, só que a essência não é algo pronto, é algo que a gente vai construindo. Então, Heidegger começou investigando a existência humana somente porque é dela que temos consciência, né? Cogito cartesiano, penso, logo existo. Quando você tem consciência do seu próprio pensamento, você passa a ter consciência também da sua própria existência enquanto um corpo físico, enquanto um ser pensante, mas não ainda ter consciência de quem você é, porque quem você vai escolhendo, tá? Então, mas ele objetou para aqueles que consideravam um existencialista uma filosofia que colocasse apenas o ser humano como centro de preocupação. Seria antes uma antropologia. Então, ele não coloca só o ser humano no centro da sua filosofia. Por isso, ele dizia que a questão que o preocupava não era a existência do ser humano, e sim a questão do ser em seu conjunto enquanto tal. Então, as nossas relações no mundo também. Como que as relações que a gente tem com o mundo e com os outros constrói a nossa essência, como elas interferem nessas nossas escolhas para a construção da nossa essência, tá? É isso que ele vai pensar. Enquanto o Kierkegaard fica um pouco mais no ser humano, o Heidegger já pensa na questão do mundo e na questão das relações humanas. E para o Heidegger, o ser é sempre um ser para a morte. A gente constrói a nossa essência sempre caminhando para a nossa morte, né? Isso causa uma certa angústia, porque por que eu preciso de fazer escolha se um dia eu vou morrer? Então, a questão da morte em Heidegger também volta com peso aí, com o mesmo peso que era para os filósofos da Grécia Antiga, né? É aquele desejo de eu me tornar um ser imortal num mundo onde tudo é imortal e só eu morro. Então, todas as nossas escolhas vão caminhar sempre para a morte. Isso vai gerar uma certa angústia no próprio ser humano, tá? E quais são os sentidos do ser aí, então, para o Heidegger, né? Um dos objetivos básicos de Heidegger, sua obra fundamental, que ele vai publicar em 1927, se chama Ser e Tempo, a questão temporal aí é um peso para o ser humano, né? É investigar o sentido do ser. Para isso, ele começa de uma análise fenomenológica, carregada com essa influência que ele tem do Russell, né? Do ser que nós mesmos somos. Então, criando uma terminologia, um conceito próprio ali dentro dessa obra, O Ser e o Tempo, ele vai denominar os modos do ser humano, a nossa existência, com a palavra Dasein. Quando cai em vestibular, se tiver Dasein, é Heidegger, já liga com o existencialismo, para vocês fazerem, compreenderem o contexto da questão. Então, o que é o Dasein? É ser aí ou estar aí, é existir. O que é ser aí e estar aí? Estar aonde? É estar no mundo, né? Então, agora não é só um estar aí individual, subjetivo, só eu sozinha, mas eu estou no mundo. E estar não significa que a sua essência esteja pronta. Você existe e a partir daí que você vai, ao longo do tempo, nesse caminhar para a morte, construindo a sua própria essência, tá? Então, assumir relações com o mundo é possível, porque a presença, esse Dasein, a existência, sendo no mundo, é como é. A gente não escolheu qual mundo a gente quer nascer, só que a gente foi inserido no mundo. E a partir de então, a gente precisa de construir essas relações, tanto com o mundo como com os outros. Por isso, para o Heidegger, dizer que o homem tem um mundo
o mundo próprio, subjetivo, nada significa do ponto de vista ontológico, enquanto não se esclarecer o caráter desse ter. O que é ter o mundo, né? O que é ter a vida? O que é esse mundo? Então, são questões que o Heidegger coloca. E que vão influenciar também a Hannah Arendt, que a gente vai falar no terceiro bimestre, porque ela vai ela vai criar um conceito sobre o amor mundi, né? É o amor a esse mundo no qual nós fomos inseridos, e isso vai influenciar diretamente aos direitos humanos, porque você precisa de amar o mundo e amar o outro pelo simples fato do outro ser um ser humano, estar no mundo junto com você e partilhar das suas angústias e das suas ansiedades, porque ninguém sabe quem é realmente e todo mundo está junto aí caminhando em direção à morte, mas também estamos juntos construindo a nossa essência, tá? Então ela vai ter essa influência aí dessa questão de ter o mundo, de estar no mundo. Então, de acordo com Heidegger, aí, há 3 etapas que caracterizam a nossa vida, a vida humana, as quais, para a maioria dos indivíduos, culminam em uma existência inautêntica. Como assim culmina numa existência inautêntica? É aquela contraposição do homem autêntico de Nietzsche, né? Se o homem autêntico de Nietzsche é aquele que coloca a sua vontade de potência em ato no mundo, para o Heidegger, o homem inautêntico é aquele que é incapaz de construir a sua própria essência. Então, o homem autêntico é aquele que, mesmo diante dos absurdos da vida, das angústias da vida, consegue caminhar em direção à morte, fazendo as suas próprias escolhas, tá? Então, quais são essas 3 etapas aí? Pessoal, até aqui, ok? Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada? Tranquilo. Ok? Então, vamos lá. Primeira etapa aí é o fato da existência. Então, eu até coloquei uma imagem aí de um baby, né? É quando a gente é inserido no mundo. Tipo, a gente nasce no mundo onde a gente é lançado ao mundo, né? Ele usa esse termo lançado, né? Sem saber o porquê, sem pedir para nascer, né? E ao despertar para a consciência, quando a gente é novo ainda, tipo, putz, eu tô num mundo, né? Você começa, então, a exercer o seu Dasein, o seu existir, não a sua essência ainda. Porque quem toma conta ali de tudo que está em seu torno, são seus pais, são os seus responsáveis. Você ainda não é responsável pela sua própria construção da essência, você só tem a sua existência, tá? Então, é aquela consciência do seu Dasein quando você é novo, tipo, putz, eu existo num mundo, e agora? O que eu faço com tudo isso? Né? Só que ainda você não tem as suas escolhas. O segundo estágio aí seria o desenvolvimento dessa existência. Então, você percebe que você tem aquela existência e, a partir de certo momento, você passa a fazer as suas próprias escolhas, a exercer essa sua liberdade de escolha para poder construir a sua essência. Então, o ser humano estabelece relações com o mundo, ambiente natural e social historicamente situado, e para existir, ele projeta a sua vida. O que é projetar a sua vida? É pensar quem você quer ser, mas isso não significa que você já seja, né? A gente projeta lá para o futuro esse desejo de quem você quer ser. Então, você projeta a sua vida e procura agir no campo das suas possibilidades para poder alcançar aquele projeto. Move uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Em outras palavras, existir é construir um projeto nesse segundo estágio da vida aí para o Heidegger. Percebam também aí a influência da psicologia, né, na filosofia, e a influência da filosofia também na psicologia, porque a gente tem uma linha psicanalista também que é existencialista, que segue os caminhos aí, tanto do Heidegger como do Sartre, tá? Então, olha só como que isso vai ficar bem misturado aí. A própria Silvia, né, a nossa orientadora da unidade do Butantan, ela conhece bastante de psicanálise existencialista, que tem a influência tanto do Sartre como do Heidegger. E a Elaine, também a orientadora de Alpha, também, eu troco muita ideia com a Elaine, e eu curto o existencialismo e ela também, então a gente consegue perceber essa questão de como o projeto também nessa segunda fase, né, que seria a fase de escolhas da própria profissão, de qual faculdade você quer fazer, gera uma certa ansiedade, um medo, uma angústia, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Só que vocês já têm a consciência de que a vida, a existência e a essência de vocês está na mão de vocês, né? Claro que isso gera um medo, porque a consequência quem vai ter que assumir são vocês também, né? Então faz essa análise existencialista desse momento aí de escolha profissional também, né? E a terceira fase, que para mim é um ponto de vista um pouco
negativa e da vida, um pouco pessimista, do Heidegger, seria a destruição do eu. Então, tentando realizar aquele projeto que a gente tanto deseja, mas que a gente ainda não é, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que desviam do seu caminho existencial. Então, agora, nesse momento mesmo, a gente está sofrendo um deles, né? Que é o coronavírus. A gente tinha toda a nossa vida em nossas mãos, como bolinhas de cristal, cristais que a gente cuida, e aí, de repente, vem o coronavírus como se desse empurrão, ladeira abaixo, a gente perde aquelas bolinhas que saem rolando, a gente vê a nossa espiritualidade indo embora, os nossos projetos de vida, nosso trabalho, não sabe qual cuidar primeiro, né? Então, seria essa destruição do eu. Tinha um projeto, tinha um calendário, vocês também, Enem, vestibular, e de repente, né? Então, tem essa interferência dos fatores adversos aí que o Heidegger já falava sobre eles. Então, trata-se do confronto do eu com os outros, confronto no qual o indivíduo comum geralmente é derrotado. E aqui está o momento crucial. O que você vai fazer com tudo isso? Né? O Sartre, que já é um filósofo existencialista da década de 40, a gente está falando 10 anos depois aí do Heidegger, ele fala que não importa aquilo que fizeram de você, né? Não importa todos esses acontecimentos. O que importa é esse momento crucial, é o que você vai fazer com tudo aquilo que fizeram de você. O que você, a partir desse momento, vai fazer com tudo, com todas essas interferências que aconteceram na sua vida. É você ter essa existência em suas próprias mãos, né? Para poder continuar no caminho do seu projeto, na construção da sua própria essência. Então, esse confronto aí, geralmente, para o Heidegger, o indivíduo comum é derrotado, aí ele se torna um homem inautêntico. Então, o seu eu é destruído, arruinado, dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. E olha só que interessante, quem fala de massa, né? Quem fala dessa questão de seguir a massa, justo o filósofo que vai fazer parte do movimento nazista, né? Que é o movimento que mais anula a individualidade do ser através das propagandas. O que acontece ali no movimento nazista? Que o Heidegger tem total consciência disso, né? O primeiro movimento é colocar o medo entre os homens. Você colocando medo entre os homens, você anula esse espaço de relações humanas que existem no mundo. Anulando esse espaço, cada um passa a ser um pouco egoísta, individualista no mundo, né? Então, essa questão da massa humana é tornar todos iguais, mas também frente a um medo que é instaurado ali naquele momento do nazismo. E o Heidegger tem noção disso, já está acontecendo esse movimento, tá? Então, em vez de se tornar si mesmo, torna-se o que os outros são, seguindo aquela massa. Assim, o eu, que iria construir a própria essência, né, é absorvido no com o outro e para o outro. Tá? Então, a gente vai vendo características também do totalitarismo na filosofia do Heidegger, nesse desenvolvimento da filosofia do Heidegger, principalmente quando ele fala sobre essa questão da massa. Ele usa essa palavra aí, aparece na filosofia de uma maneira tão clara pela primeira vez. Até então, a gente falava de uma pluralidade. O que é uma pluralidade? São diversos indivíduos, né? Cada um com a sua singularidade, mas vivendo dentro de uma pluralidade, cada um com suas próprias características. Quando a gente fala em massa, são todos iguais, tá? Tem essa diferença aí também. Então, na concepção de Heidegger, o sentimento profundo que nos faz despertar da existência inautêntica é a angústia. Para quem assistiu, acho que todos vocês assistiram, que eu usei com vocês o show de Truman, né? O que seria esse despertar? Seria aquele insight que o próprio Truman tem ali no filme, fala, poxa, né? Parece que tudo interfere na minha vida, que eu não consigo ter a liberdade de escolha para poder alcançar aquele projeto. O que era o projeto do Truman? Era encontrar o seu próprio amor que ele tinha tido na adolescência, né? Parece que todas essas interferências fazem com que ele caia numa rotina contínua e ele não consegue alcançar aquele projeto. Então, é aquele insight de falar, putz, minha vida está nas minhas mãos, é a minha existência e eu preciso fazer as minhas escolhas, tá? Então, esse despertar da existência inautêntica, de que você não tem a sua própria vida nas suas mãos, gera uma certa angústia, pois se trata de um estado afetivo que revela o
quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais por influências externas, o quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano, a gente cai naquela rotina e esquece que a existência é nossa, o quanto anulamos nosso eu para inseri-lo alienamente no mundo do outro, para poder agradar o outro. E por isso também para o Sartre, a gente vai ver já se der tempo hoje ou na próxima aula, o inferno são os outros, porque eles influenciam na minha vida e as minhas decisões também influenciam na vida do outro, tá? Então, nessa angústia, tipo, o que eu faço agora que a existência está nas minhas mãos, sentimos-nos como um ser a caminho do nada, um ser para a morte. Eu estou caminhando cada dia para a morte, porque é o fim de todo ser humano, né? E até agora eu não fiz nada. E aí, o que eu faço agora? Então, na tentativa de sair desse estado, geralmente buscamos meios para esquecer aquilo que o causa. Nós fugimos, segundo Heidegger. Essa é uma solução provisória, pois, conforme o Heidegger vai dizer, somente quando o indivíduo enfrenta esse sentimento e transcende o mundo e a si mesmo, tipo, não, eu quero ser eu mesmo, conferindo um sentido ao seu ser, é que ele consegue superar essa angústia. Ele vai em busca do seu projeto, independente daquelas interferências externas que estão acontecendo. Até aqui, tudo bem, turma? Pessoal? Vocês estão acordados? Sim, estamos acordados. Tá tudo legal. Ok. Pessoal, deu para entender a filosofia do Heidegger aí? Deu sim. Tá, o principal, a filosofia dele não é difícil, né? Mas o principal conceito que precisa ficar, que cai em vestibular aí, é esse conceito do Dasein, tá? Do existir. E também essa teoria do Heidegger é bacana para vocês usarem em temas de redação de vestibular, quando se relaciona com a questão das escolhas. Mas mais interessante do que o Heidegger para vocês usarem aí é o Sartre, né? O Sartre se encaixa em quase todos os temas aí, e ele coloca um outro ponto também, a importância da responsabilidade. Né? O Heidegger não fala da questão da responsabilidade. O Sartre, ele acrescenta essa questão da importância da responsabilidade, porque já que a vida está em nossas mãos, é nossa responsabilidade as nossas escolhas. Então, ele acrescenta algo a mais aí. Então, vamos para o Sartre, e se precisar, me para aí e pergunta o que vocês quiserem, tá? O Sartre, ele vai morrer em 1980, então ele é bem contemporâneo aí, as teorias dele ainda estão muito presentes na filosofia contemporânea e também na psicanálise, tá? Ele é um filósofo, ele também escreve diversos livros de literatura mesmo, né? Falando sobre essa questão da angústia, dessa questão do desespero humano aí, de perceber que a existência está em nossas mãos e o que a gente faz com ela. Então, os conceitos do Sartre, os principais conceitos aí que ele vai usar, é o ser em si e o ser para si. Qual que é a diferença desses conceitos para vocês entenderem a filosofia sartriana aí? Vamos lá. Então, o que é o ser em si? É aquele que se afirma numa identidade fixa e pronta de si. Então, ele aceita a essência que é dada externa, né? E não constrói a sua própria essência. Então, tratando a si mesmo de maneira rígida e determinada. Não chega a afirmar nem negar, não sendo ativo nem passivo, apenas focando em si mesmo, no sentido egoísta, né? Na ideia de que estabeleceu de si. Desse modo, ele não possui consciência da sua liberdade, pois se autodetermina como uma essência já definida, pronta e fechada. Exatamente aquilo que os existencialistas são contrários. Então, o ser em si é um ser egoísta, que acha que a sua essência já está pronta, acabada, e ele não tem consciência dessa liberdade de escolha que a gente tem na nossa vida. Outra característica aí do ser em si. Para o Sartre, trata-se de coisas materiais, que não há nenhuma intenção que vise o mundo. É pura imanência, está em si mesmo. Tá? Não transcende aquilo que ele é, para se tornar um outro, para se tornar um homem autêntico. Embora aqui esteja colocado que trata-se de coisas materiais, tem homens que também são ser em si, né? São aquelas pessoas que não transcendem aquilo que elas são, caem no vitimismo e ficam ali paralisadas, tá? Então, tendo em si próprio princípio e fim como a substância de algo, sendo esta a sua interioridade. É exatamente o oposto do conceito de existência, do entendimento de sua dimensão externa. Então, é o ser em si, aquele fechado em si mesmo, que não traz modificações, não muda, não faz escolhas, não tem noção nem mesmo da sua própria liberdade.
Então, o ser em si é um ser supérfluo, não possui razão de ser e não possui relação alguma com o outro. É o ser que escapa da temporalidade, que se limita em si mesmo. Não estabelece relações autênticas, pois nega qualquer possibilidade de mudança. Ele simplesmente é o que é, pronto, e acabou. Tá? Não aceita novidades, não aceita mudança, não aceita relações. Já o ser para si, né? O Sartre ele divide o ser humano em dois tipos de ser. Então, o ser para si é aquele que tem consciência da sua realidade, da sua existência e da sua capacidade de fazer escolhas, né? Então, ele encara a liberdade e o risco de suas escolhas autônomas. Não se fixa uma identidade rígida, mas se identifica com o não ser, né? Eu ainda não sou aquilo que eu quero ser, é o meu projeto de vida aí. Então, estando sempre voltado para fora, aberto ao mundo e às transformações que acontecem no mundo, reconhecendo a sua singularidade como um vir a ser, é aquilo que eu projeto e que eu faço as escolhas para poder alcançar aquilo que eu desejo, para poder construir a minha essência, né? Então, ele é disponível à possibilidade de mudança, ele consegue se adaptar mais às questões das mudanças também. Isso é um ser para si. Para si no sentido de para a sua própria existência, né? Ele que vai escolher aquilo que ele quer ser. Então, a característica do ser para si é a possibilidade. Ele corresponde à consciência humana, é puro direcionamento às coisas do mundo. O ser para si também é um vazio. Ele não tem essência pronta e acabada, né? Então, ele tem essa liberdade aí de construir quem ele quer ser. Então, é por isso que ele é pura transcendência. Ele sai de si mesmo e vai buscar os seus próprios desejos. Está sempre se colocando para fora, junto às coisas do mundo e junto com os outros. É um ser que é pronto para construir uma essência própria do ser humano, né? De quem ele quer ser. Então, ser para si não é algo, pois não possui uma essência ainda pronta e acabada. Ele é pura existência e está condenado a essa liberdade, tendo que fazer escolhas para criar a sua essência que ainda não possui. Então, enquanto o ser em si já tem uma essência pronta e acabada, né, que lhe foi dada, ele não usou da sua liberdade para poder construir, o ser para si, ele é um ser que ainda não está construído, ele é um ser vazio, e que ele está sempre em direção à construção dessa sua própria essência. É um ser extremamente autêntico, porque ele tem em suas mãos a sua própria existência e ele vai construir aquilo que ele quer ser, tá? Só que essa liberdade também tem um peso, olha só a frase, está condenada essa liberdade. Para o Sartre, a liberdade tem um peso, a gente está condenado a ser livre, porque essas escolhas que a gente tem constante, que a gente tem a liberdade de fazer essas escolhas, também é um peso porque a gente não sabe quais são as consequências dessa escolha. Então, não é um peso no sentido negativo, é um peso no sentido de que traz uma certa responsabilidade para o ser humano. Enquanto o ser em si não tem responsabilidade nenhuma, porque ele não construiu quem ele quer ser, ele simplesmente aceitou uma essência dada, ele simplesmente seguiu a massa, o ser para si, como ele tem a sua vida nas suas próprias mãos, ele também tem a responsabilidade da sua própria vida, da escolha que ele está fazendo, tá? Deu para entender essa diferença, pessoal? Sim. Então tá. Então, diante dessa liberdade aí, o ser para si experimenta essa angústia diante das escolhas que ele pode fazer. Então, a angústia da escolha, que se trata da necessidade de a todo momento escolher uma nova opção, diante de todas as possibilidades que surgem, que se abrem em sua frente. Porém, sem saber qual delas será a melhor escolha. Né? Então, a consequência é ele mesmo que sofre. Uma maneira de tentar evitar essa angústia é o que Sartre vai chamar de má fé. Então, esse conceito de má fé também é importante vocês guardarem, tá? É quando a gente coloca a nossa responsabilidade de escolha em algo que seja fora de nós, não nos responsabilizando por ela. Então, a gente pode falar, minha vida tá assim porque alguma interferência externa aconteceu. Não, sua vida tá assim, você que escolheu, né? É quando você cai no vitimismo. Isso seria a má fé aí para o Sartre. Então, só pensando no caminho aqui de Sartre, a gente tem o ser para si, né, que é aquele ser que faz as suas próprias escolhas, que é pura existência, ainda está construindo a sua essência. Diante disso, ele tem uma liberdade de escolha que gera determinada angústia, e ao escolher, ele vai construindo a sua própria essência e vai também tomando responsabilidade da sua própria vida, porque a vida é aquilo que ele quis ser, né? Diante dessa liberdade de escolha, também você pode falar que você não escolheu por si mesmo,
né? Então, gera aí a questão da má fé, que você, de novo, cai aqui no ser para si, que vai ter que, de novo, construir uma nova essência diante de uma liberdade de escolha, até aprender a ter responsabilidade da sua própria vida e de que a existência está em suas mãos, tá? Só ver que horas são aqui. Para o Sartre aí, pessoal, a existência, né, que é aquilo que a gente tem de mais próprio no ser humano, sempre precede, sempre vem antes, então, da essência, dessa construção de quem a gente quer ser. E já finalizando, né, o termo do ser para si, que é o ser autêntico, corresponde a essa transcendência aí da direção da busca daquilo que falta, que é a construção da própria essência. Então, essa busca só vai terminar de forma plena quando você termina de construir essa essência. O ser será sempre uma incompletude e uma tentativa de identificação, uma busca de construção contínua de quem você quer se tornar, de quem você vai ser, tá? Então, pode-se dizer, por isso, que segundo Sartre, que o ser para si não é, mas existe, ao passo que o ser em si é, só que essa existência que ele tem não é autêntica, não foi ele que escolheu. E aqui, então, a gente finaliza o Sartre, beleza? Lindo, né, Meg? Eu gosto bastante aí da filosofia existencialista do Sartre e do Heidegger. Eu gosto também, mas é que o problema é que eu não consigo gostar do Heidegger enquanto a vida pessoal dele, né? As escolhas que ele faz. Esse é o grande problema aí. Pessoal, deu para entender o existencialismo? Sim. Tá. Sim. Então, beleza. Então, na próxima aula aí, eu vou pedir a presença de todos, aí que a gente vai fazer uma atividade muito simples, são 2 questõezinhas, eu estava explicando no começo, da Unesp, que aí vocês vão ver como que esses conceitos, né, essa filosofia, caem nos vestibulares, para a gente poder tirar as dúvidas para nossa prova, que é lá no dia 16 de junho, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, descanse. Qualquer dúvida aí, vocês já tem todo esse material lá no Moodle, e qualquer dúvida podem mandar mensagem que a gente conversa, tá bom? Beijo para vocês. Obrigado, Roberta. Tchau, Roberta. Tchau, queridos.